Olha, o São Paulo fez o que dava para ser feito, enfrentando uma das grandes equipes hoje do futebol mundial. Muita marcação, o time todo posicionado no próprio campo, saída com ligação direta, com velocidade no primeiro tempo com o Osvaldo e o Aloysio. Na segunda etapa, o Osvaldo acabou substituído, o São Paulo ainda mais preocupado em se fechar, em se retrair. Né? O Ganso entrou, não foi uma substituição direta, mas ele assumiu a posição do Jadson. Né? E o Jadson foi melhor no primeiro tempo do que o Ganso na segunda etapa. Mais uma vez o Ganso não conseguiu render. As defesas do Rogério Ceni também fizeram a diferença. Grande destaque do jogo, o Rogério. Apareceu muito bem, salvando o São Paulo de um placar ainda maior. O Baier criou muito mais no fim da primeira etapa e no segundo tempo. E no primeiro tempo o Rogério conseguiu comandar essa defesa, um time bem encaixado, marcação forte pelos lados. O São Paulo conseguiu, apesar da derrota, acho que o São Paulo sai fortalecido desse primeiro confronto na sua excursão internacional. Eu acompanhei, evidentemente, a transmissão de vocês, aí como a gente pode acompanhar, isso tudo é primeiro tempo, e a gente acompanha o volume que teve de finalização o time do Bayern. Natural, um time com mais de 70% de posse de bola vai criar mais cedo ou mais tarde algumas oportunidades de gol. Nem forçou tanto o ritmo no primeiro tempo. As principais chances, acho que o Rogério aparece realmente de maneira efetiva, são mais próximas do fim do primeiro tempo, já perto dos 40 minutos. No segundo tempo, bola aérea e o gol do Mandzukic na segunda trave. Rafael, deixa eu fazer outra pergunta aqui sobre a equipe do Bayern, que está de técnico novo, é o Pep Guardiola, e todo mundo se encantou com o Pep por aquela forma de jogar da equipe do Barcelona. O Bayern de agora, desse de hoje, que enfrentou a equipe do São Paulo, ainda é aquele Bayern que venceu a Liga dos Campeões, ou ele já tem um toque, já tem uma cara do Pep? Ainda é aquele Bayern, é o Bayern do Jupp Heynckes, sem dúvida alguma. Um Bayern com muita velocidade, com transição da defesa para o ataque de maneira impressionante. Esse segundo gol teve um pouco disso. Um outro lance anterior que o Miller finalizou para fora foi ainda mais impressionante pela velocidade na troca de passes. Aquele Barcelona do Guardiola valorizava mais a posse. Agora esse Bayern tem qualidade para ficar com a bola no pé e tem uma velocidade na transição impressionante. Alia aquele controle de bola do futebol espanhol, principalmente do Barcelona e da seleção, a velocidade que caracterizou a equipe na última temporada e que trouxe a vitória na Liga dos Campeões. Essa mãozinha é pênalti, né? É pênalti, por mais que seja marota ali, deu para perceber no replay, deu para perceber tanto no ângulo da arbitragem que ele deu o pênalti e o Rogério acabou desperdiçando. A fase não é boa, vocês falaram aqui. E parece que o São Paulo deixou o Brasil num momento importante para dar uma segurada nas críticas e agora pode voltar um pouco mais seguro, como você mesmo disse. Você acha que esse torneio vai fazer bem para o São Paulo, que vive uma situação complicadíssima no Brasileirão? Tem tudo para fazer muito bem. Zera um pouco, né? Como se virasse a página. O São Paulo vivendo numa nova atmosfera, o Paulo Autuori tendo a oportunidade de viajar com 23 jogadores do grupo e testando esse grupo para a sequência do ano, saber com quem pode contar e não contar é importante. Fez muitas alterações no segundo tempo do jogo hoje. É natural, o São Paulo mostrou evolução. Perto do que a gente vinha acompanhando dos últimos jogos, o São Paulo foi um time melhor no empate em 0-0 com o Corinthians, apesar de ter jogado retraído também, hoje novamente. Mas é uma opção, se defender é uma opção, ainda mais contra um Bayern de Munique. E o São Paulo antecipou 2 rodadas para poder viajar para esse torneio contra a Bahia Internacional e perdeu os 2 jogos. Então este é o momento realmente de respirar, ficar tranquilo e voltar para o Brasil com uma nova energia. 2 jogos, diga-se de passagem, no Morumbi. 2 jogos no Morumbi. Casa. O São Paulo não consegue se afirmar nem mesmo jogando em casa nessas últimas partidas. Por isso é importante, né? A mudança de ares, ter a oportunidade de observar jogadores fora da pressão que vivia hoje aqui dentro do Brasil. Então foi bom para o São Paulo, mesmo que o momento tenha sido ruim, porque antecipou jogos com o time atuando muito mal e perdeu pontos importantes para a sequência do Brasileiro, o São Paulo tem a oportunidade de virar a página. É isso que o Autuori está buscando fazer. E o destaque da partida mesmo foi o Ceni. Tem algum outro jogador que chamou a sua atenção, que pode ser utilizado de forma mais frequente no Campeonato Brasileiro e fazer a diferença? Olha, pelo lado do São Paulo, o que me chamou a atenção foi o sistema. O Autuori conseguiu criar praticamente 3 triângulos nos lados do campo para travar a chegada do Bayern pelos lados. Reinaldo e Douglas, que tem fragilidade na marcação atuando como laterais, com cobertura muito forte dos volantes. São Paulo jogando com 3 volantes, é um time bem mais compacto no sistema defensivo. Isso deve funcionar para o Campeonato Brasileiro, já funcionou no 0-0 contra o Corinthians. Aproveitando aqui a presença do Rafael para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre a equipe do São Paulo, quando o São Paulo embarcou para esse torneio, Rafa, o Rogério Ceni deu uma declaração polêmica, uma declaração meio política, né, que dizendo que agora o São Paulo tem comando, falando do técnico Paulo Autuori. Obrigado, Bárbara. Retomando aquele assunto que eu perguntei do Pep Guardiola, você falou que gostou da postura do São Paulo, já é Paulo Autuori? Já é Paulo Autuori. Por mais que ainda seja um São Paulo dentro das suas limitações, um São Paulo buscando não perder.
Foi assim contra o Corinthians. E o próprio Autuori admite que isso não é suficiente. O primeiro passo é se transformar numa equipe competitiva. Ninguém pode perder 9 jogos em sequência e achar normal. A partir daí, buscar a evolução. Com um time que sofre menos gols, com uma defesa mais bem postada, a partir daí sim, também acertar esse setor.